divergente aí com o posicionamento do Ministério Público, mas a gente já teve várias discussões, fóruns, workshops para tratar disso. E um dado que eu queria colocar: ontem eu tive reunião de manhã com a 6ª Câmara e à tarde com a 4ª Câmara. Para vocês terem uma ideia, eu passei a fazer esse levantamento desde que eu assumi a DILIC. Em 2016, a gente respondeu 1.080 expedientes a Ministério Público e órgãos de controle, e em 2017 foram 1.128. Isso dá aproximadamente quase 4 expedientes por dia útil de trabalho. Então, quando eu falo que a gente está trabalhando sempre muito alinhado, é exatamente isso. E a gente vinha de uma relação com o Ministério Público de sempre estar em polos opostos, e hoje em dia eu vejo que a gente mudou isso, a gente conseguiu conversar e caminhar juntos, um está ajudando o outro, porque na atual conjuntura que a gente vive, quanto mais a gente se separa, mais frágil fica. Então, a gente vem sempre na postura de estar junto para construir, para fortalecer o que a gente entende de sustentabilidade e o que a gente entende que a sociedade precisa. Eu acho que nesse sentido, o caminho está sendo muito positivo. Só para registrar algumas perguntas e comentários. Tem uma pergunta com relação à utilização do material que vai estar disponibilizado. O material que o Instituto coloca à disposição de vocês na nossa página não é só a apresentação desse fórum, mas uma quantidade de white papers, de outras apresentações, de outros eventos. Eles estão à disposição, eles podem ser utilizados em estudos. O nosso pedido é que seja citada a fonte de onde saíram as informações. Essa é a forma de utilizar os resultados dos estudos. Uma outra pergunta com relação a... Obrigado. Quando a sociedade civil presencia ou verifica alguma irregularidade, a quem recorrer. Se for algo de interesse difuso, como diz a legislação, o Ministério Público é a instituição, o órgão a ser procurado para informação, para registro dessa irregularidade. E eu queria aproveitar, e tem muito papel aqui... Alexandre, só para esclarecer, lá no IBAMA a gente tem dois caminhos também, tá? A gente tem a linha verde, que funciona, é um 0800, que a gente recebe N denúncias, algumas vão parar lá no licenciamento, e a gente tem o SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, que também recepciona eventuais denúncias. Isso, quando vem já linkado com o processo de licenciamento, ele vai direto o questionamento para a equipe técnica responder. Obrigado, Larissa, pela informação. Acho que isso contribui para quem tinha essa dúvida. A Vera Lia, então, Vera Lia, IBAMA, tem um canal de comunicação e, provavelmente, alguns órgãos estaduais também, então isso deve estar disponível nas páginas, e o Ministério Público, seguramente. Também, na página do Ministério Público Federal da Internet, tem uma sala de atendimento ao cidadão, que é onde é possível fazer, então, denúncias ou representações. Uma pergunta para o professor Evandro, que veio até no bloco anterior, do Ricardo Ferraz, diz como proceder para criar ou dar preferência a corredores de linhas, pensando na questão da avaliação ambiental, processo de avaliação de impacto ambiental, né, do AIA, como se dá a criação, a preferência de corredores de linhas de transmissão no licenciamento. E aí ele cita vários benefícios, alguns deles que nós relacionamos: custos de implantação, conhecimento, informação, dados relativos à área-alvo, manutenção da linha simplificada, impacto ambiental reduzido, profissionalização dos estudos, segurança para a comunidade envolvida. Como que pode, então, se dar a preferência pela definição de corredores de linhas de transmissão? Alô? Isso no licenciamento e antes também? No licenciamento e antes, previamente também? Sim, eu acho que podemos, já tem liberdade para perguntar, para responder, desculpa. Eu acho que
A gente tem alguns instrumentos que trazem informação sobre restrição e sobre potencialidades que podem ser utilizadas. O que eu acho é que existem problemas de escala dentro desses instrumentos e que não conferem a devida adequação para que se estabeleçam estratégias como corredores para implantação de empreendimentos lineares, como linhas de transmissão. Por exemplo, foi citado o zoneamento ecológico econômico aqui. Ele ajuda? Não sei se ele ajuda, depende da escala que ele está. O zoneamento que nós temos aqui no estado de São Paulo ajuda o setor sucroalcooleiro, porque ele foi feito com essa finalidade. A gente não tem... Eu estou pensando em bases de informação que poderiam ser utilizadas, né? Por exemplo, na Amazônia, a gente tem o zoneamento ecológico econômico da Amazônia Legal, ele ajuda? Está na Amazônia Legal, como é que essa escala vai nos ajudar a pensar mais próximo do território? Então, eu não sei, acho que a gente tem desafios aí com bases de informação diferente, que, no final das contas, o que a gente vai levar é para o licenciamento ambiental, onde aí sim vai ser feito um estudo de caso e talvez a gente não tenha as melhores condições para resolver a questão. Eu queria aproveitar para voltar num ponto que você comentou, Alexandre, que é sobre como é que antecipa. Não sei a fórmula exata. A questão é que nós temos audiência pública, é o momento. A gente não quer renunciar à audiência pública, mas a gente sabe que ela não tem condições de resolver todos os problemas. Senão a gente vai falir a audiência pública, vai falir o licenciamento ambiental e vai criar uma insegurança jurídica, inclusive em âmbito internacional, para o mercado. Que, por exemplo, a PEC, a PEC que queria dar licença a partir da existência do EIA-RIMA, trazia uma insegurança enorme, né? Uma responsabilidade enorme, inclusive com mercados de consultoria, que iam falir, porque não precisa mais ter um bom EIA-RIMA, né? Mas, enfim, eu acho que tem uma questão que é como que o Estado pode construir a participação pública previamente. Aí começa antes do licenciamento ambiental, na minha opinião. Preparar a região para fazer o debate, para fazer um bom debate. E aí, Estado, eu não estou falando o IBAMA. Eu acho que eu acho que todos os agentes deveriam estar presentes no momento desse debate, inclusive o Ministério Público. Como construir essa participação prévia, pelo menos em diretrizes. Porque muitos problemas que acontecem, como foi apresentado no módulo anterior, de degradações que acontecem antes do empreendimento, acontecem independente do prazo do licenciamento. As degradações acontecem quando o empreendimento é anunciado, ou quando se tem especulação dele. Como preparar isso? E como aproveitar a existência de uma intenção de empreender para construir uma participação que não existe, que nós temos um problema de construção da sociedade, tem uma lacuna. Como aproveitar isso de uma maneira tecnicamente honesta? Eu acho que essa é a questão. E aí tem um papel de Estado. Eu queria só lembrar um caso que acho que você também estava presente, Alexandre, ano passado, no evento sobre que os empreendedores apresentaram suas experiências com licenciamento ambiental. E eu achei muito emblemático, né, que um empreendedor de uma hidrelétrica do Telespires disse o seguinte: o Estado colocou isso na carteira. Antes da concessão, era o Estado que licenciando o empreendimento, que licenciava ou que capitaneava isso. E um dos elementos que ajudou a construir o projeto na região, do ponto de vista social, foi a geração de emprego. Muito bem, veio a LP, veio a concessão, o empreendedor começou a implantar o empreendimento. O que ele encontra na região? Ele não encontra mão de obra técnica especializada para contratar, ele teve que contratar
de outros lugares. E aí, de novo, né, a bola de neve vai gerando um conflito que se amplifica. Então, isso, na minha opinião, isso é um papel de Estado. Dentro de projetos estratégicos, nós estamos falando de projetos do setor elétrico, eu acho que entram aí. As grandes carteiras elas têm que ser pensadas na região e elas têm que ser pensadas a partir da preparação de uma matriz de debate social, né? E também uma capacitação de competências técnicas profissionais que vão poder usufruir daqueles benefícios que são prometidos com o empreendimento. Acho que é preciso fazer. Não, o benefício não se dá, ele não se dá como uma dádiva, ele precisa ter conexão com a localidade. Essa conexão, muitas vezes, ela não é responsável. Cláudio. Eu queria tomar a liberdade de voltar um pouquinho ao tema da consulta, porque eu acho que ele tem uma influência muito grande na coisa que acontece. Até num evento semelhante a esse, no passado, não me lembro quantos anos atrás, nós estávamos debatendo especificamente a questão de povos tradicionais, logramos trazer aqui para estar debatendo conosco uma dirigente da OIT, para falar sobre a Resolução 69, assim como o representante do Itamaraty, que era o delegado brasileiro na discussão lá. A grande dificuldade dentre as inúmeras, é a consulta. Em que momento essa questão se encerra, né? Pelo que foi dito aqui, é claro que tem que se ouvir a sociedade como um todo, mas, de outro lado, tem a complexidade dos temas, que, seguramente, quando a gente fala em evolução de matriz, enfim, para ficar no nosso setor de energia elétrica, dá uma boa medida, né? E a sociedade como um todo não tem o ferramental para isso, né? Então, a pergunta, por simples, é o seguinte: quer dizer, o debate ele vai continuando permanentemente. Em algum momento, alguém tem que arbitrar, né? Porque esse modelo é um modelo de entropia pura e simples, de ineficiências, né? Então, quem vai arbitrar? Quando isso vai acontecer? De que forma e que instrumentos, talvez, esse projeto de lei, a gente precisaria para regulamentar isso, para que isso fosse claro, né? A famosa consulta prévia, informada, etc., né? Nada disso está regulamentado, né? Então, enquanto não se arbitrar uma sociedade com todo o direito de fazer as suas escolhas, né, atribuir essa responsabilidade para algum órgão, ou alguma instância, ou que seja, para arbitrar isso, nós vamos estar achando que estamos evoluindo, mas seguramente evoluindo muito menos do que poderíamos, né? Então, a pergunta aqui, a quem quiser falar do painel, e eu faço a provocação aqui ao Ministério Público, também ao próprio órgão ambiental, né? Enfim, alguém tem que arbitrar isso, né? E a sociedade tem que acolher. Então, essa é a provocação. Eu tenho até eu queria até ouvir eles e até fazer uma provocação também, porque a OIT fala muito em consulta, né? E muita gente ouve como consentimento, né? Também não é consentimento, isso é a OIT. Eu tenho isso registrado em gravação, inclusive, porque consulta não é o consentimento. Não é o consentimento, né? Algumas pessoas interpretam como consentimento, mas não, a OIT vem se manifestando que é apenas consulta, e sim, ela é consultada, a manifestação tem que ser levada em consideração, e aí, com um parecer de um órgão governamental, vai bater o martelo, né? Então, acho que isso é muito importante todo mundo ter em mente. Assim como uma audiência pública é uma consulta. Por isso que eu tenho entendimento, assim como a Procuradoria do IBAMA, que dentro do licenciamento ambiental, havendo audiência pública e que seja assegurado o acesso, né, à audiência pública, é claro, não só os cidadãos que moram na cidade, mas que também tragam os ribeirinhos, os caiçaras, isso serviria para fins de convenção da OIT. É claro que a OIT, como falou, é muito ampla. O termo que a convenção da OIT usa é qualquer medida legislativa ou administrativa, se não me engano, que possa afetar a comunidade tradicional. Então, isso vai no sentido de quando, né? Então, talvez lá, já quando a gente está fazendo o plano decenal e já se escolhe uma carteira, é ali que tem que ter, né? Mas, sendo ali, né, que tem que ter a consulta, que já se bata o martelo. Então, a partir dali, que a gente não tenha mais oportunidades, que faça uma consulta ampla, mas que se resolva o assunto para fins, né, de escolha, né, ou indicação da carteira de projetos, né. Mas eu queria ouvir muito o Ministério Público e IBAMA também sobre essa questão.
Essa sua pergunta eu acho excelente. Realmente, essas questões que você coloca são questões que não têm uma resposta atual satisfatória. O que eu acho é que, assim, como eu já falei antes, hoje a prática está muito longe, né, daquilo que se deveria ser considerado como uma consulta livre, prévia e informada. Né? O que nós vemos, mesmo em audiências públicas, são convocações absolutamente formais, absolutamente não informadas, né, da população. Chega lá o representante do empreendimento, faz uma exposição em PowerPoint e acha que aquilo, né, aquela exposição, né, diante daquele público supre ou é suficiente para ser considerada uma consulta livre, prévia e informada. Né? A disponibilização na internet, né, do EIA-RIMA, do RIMA agora, só no projeto, né? A disposição da internet do RIMA, ou uma audiência pública que é feita, sei lá, em Brasília para discutir, ou na capital, em Belém do Pará, para discutir Belo Monte, né, não a meu ver, não atende, né, a esses preceitos, ainda que indefinidos, ainda que imprecisos, da Convenção 69 da OIT. E o que eu entendo é que, primeiro, essas consultas devem ser feitas respeitando cada comunidade. Então, se são, sei lá, 10 comunidades atingidas, tem que ser feita uma consulta às 10 comunidades, e não uma audiência pública na capital do Estado, né, para discutir aquilo lá. Né? A outra coisa é isso, quer dizer, você tem que disponibilizar e informar adequadamente sobre todos os aspectos do projeto. Então não adianta lá fazer um lindo PowerPoint, né, maravilhoso, com tecnologia, né, super tecnológico lá, quando na verdade as questões de fundo elas são sempre escamoteadas, né? Elas meio que ficam ali, elas não são colocadas abertamente. Né? Os conflitos socioambientais, eles não são colocados abertamente na audiência pública. Ora, se você não coloca esses conflitos, né, explicita esses conflitos na audiência, como é que você vai querer depois que haja uma consulta livre, prévia e informada? Né? Quanto ao momento que você coloca, realmente, eu acho que alguém tem que definir isso. No limite, no nosso sistema, é o Poder Judiciário, né, porque sempre há a possibilidade de recurso ao Poder Judiciário. Então, no limite, é o Poder Judiciário. Mas é óbvio, podendo evitar o Poder Judiciário, é melhor. Agora, para isso, eu insisto, quanto mais democracia, quanto mais participação, quanto mais transparência, né, nesses processos, menos risco nós temos de judicialização. Né? Então, o respeito ao procedimento, as regras, né, a um procedimento aberto e tudo mais, eu acho que é uma pré-condição para isso. E Sérgio, aproveitando, já que você comentou, o processo de consulta informal, assim, sem o caráter formal, né, de ter o IBAMA, mas uma coisa mais no sentido do próprio empreendedor tomar a iniciativa, visitar as comunidades, apresentar o estudo, né? E aí até uma crítica no estudo, não sei como o Ministério Público e o IBAMA vem e se já tem alguma experiência. Muitas vezes é entregue um EIA-RIMA para uma população analfabeta, né? Então, olha, você pode ler o conteúdo do EIA, né? Quer dizer, uma afronta a essa população. Então, claro. Como vocês veem o uso de tecnologia, né, como os vídeos, enfim, que é algo que está totalmente disponível para as pessoas, né? A pessoa muitas vezes não tem acesso a um livro, mas ela tem o celular onde ela assiste lá o seu vídeo, a sua novela, enfim. Então, duas perguntas com relação à consulta, que não é formal, ou seja, uma iniciativa da própria empresa, do empreendedor, levar informação para essas comunidades, e o uso de tecnologia que não, o papel duro que informa muito pouco, quando tem uma planta ainda que boa parte das pessoas não consegue nem fazer a leitura de um mapa e de uma planta. Né? Uhum. Eu acho assim, pela minha experiência, o contato e o diálogo da empresa, do empreendedor, com as comunidades afetadas, ele é muito importante. Né? Um diálogo permanente, um diálogo franco, um diálogo aberto, né? É muito importante. Porém, as consultas,
públicas, especialmente, né, nos termos da convenção, elas não se confundem com esse diálogo, a meu ver. Porque o diálogo, muitas vezes, quer dizer, o empreendedor né, tem um legítimo interesse ali de vender o seu peixe. Né? Então, o empreendedor vai vender o empreendimento da melhor forma possível. Não, isso aqui vai gerar 10 mil empregos, isso aqui vai trazer, né, muito, né, bem-estar para a população, vai não sei o que lá, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquilo outro, tal, recuperar, vai ficar tudo lindo. Então, né, nesse diálogo, não há propriamente ali um ente não vinculado, né, à empresa ou às comunidades que possam fazer uma mediação. Então, eu acho que é importante haver esse diálogo, mas esse diálogo não supre as consultas públicas que devem, a meu ver, ser mediadas pelo Estado, pelo órgão ambiental, no caso dos licenciamentos, né, e que, então, tem o dever ali de trazer mais informações, trazer mais aportes, trazer mais vozes, né, trazer mais sujeitos, mais personagens para essa consulta. Né? Quanto à tecnologia, eu acho que, né, toda tecnologia é importante e é boa. Agora, nós não podemos esquecer também que a maioria desses empreendimentos são feitos em áreas, né, onde as pessoas não têm acesso a uma tecnologia ou não têm um conhecimento mais específico sobre o uso dessa tecnologia. Né? Então, comunidades ribeirinhas, né, comunidade de pescadores, populações indígenas. Então, esperar lá que a população indígena vai entrar na internet, ler, né, 400 páginas de um EIA, né, e formar uma convicção, isso realmente não é. Agora, eu acho que é papel do Estado, do Ministério Público, né, e dos órgãos ambientais tentar fazer essa tradução, né, dessas questões técnicas, né, para uma linguagem mais simples para que essas pessoas possam entender. Né? Eu acho que é isso. Quer dizer, podemos adotar a tecnologia, mas não podemos achar que a tecnologia vai substituir, né, uma consulta numa comunidade indígena, né, lá no meio de Rondônia, né, por exemplo. Uma observação muito breve, quer dizer, meio crítica, meio chata. Há temas que são complexos. Né? O esforço pela simplificação justifica-se, claro, né? Mas a gente estaria se iludindo se a gente achasse que ia conseguir simplificar a complexidade econômica, social, ambiental, energética, enfim, de empreendimentos no nível da capacidade de compreensão dessa camada da sociedade menos assistida. Então, o desafio continua. Eu aqui meio crítico, eu sempre sou otimista, mas estou achando que a gente ainda não chegou a um denominador comum onde todos nós saiamos daqui acreditando que a equação está resolvida. Né? Quer dizer, em algum momento, alguém tem que arbitrar alguma coisa e, com isso, pacificar, em grande parte, as inseguranças todas que cercam o nosso país no desenvolvimento de todo qualquer tipo de empreendimento. Larissa? Eu vou me ater a falar somente sobre audiência pública ou consulta pública que o IBAMA realiza, tá? Dentro do processo de licenciamento. Eu acho que é muito oportuno essas colocações aqui. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de participar de audiência pública realizada no âmbito do licenciamento, e é maçante ao extremo. Eu já presidi várias. Meu recorde foram 11 horas. É interminável aquilo. E não atinge o objetivo. A gente tem plena consciência que não atinge o objetivo que a equipe de socioeconomia do IBAMA deseja. Nós estamos num processo interno de revisão da instrução normativa de audiência pública e a gente tem um grande desafio pela frente. O texto já está pronto, está lá na minha mesa, e eu vou tentar passar para vocês aqui um dos motivos de que eu não consegui concluir em definitivo sobre o texto final da IN antes de submeter ele à Procuradoria. O meu mundo lá no IBAMA ele é muito vasto. Ao mesmo tempo que eu tenho empreendimentos gigantescos, Xingu Rio, 2.000 quilômetros de linha, eu tenho empreendimentos pequenos. E eu tenho que ter uma regra única que vai valer para todo mundo. A gente tem uma proposta que é muito interessante, que ela prevê reuniões preparatórias à audiência pública. O que é isso? São reuniões com pequenos grupos que o empreendedor faz, sem a presença do IBAMA, o IBAMA pode acompanhar ou não, e o IBAMA impõe uma metodologia, um roteiro do que tem que ser feito nessa reunião técnica.
qual é o conteúdo que tem que ser colocado, e o IBAMA aprova esse conteúdo e aprova essa metodologia. Essas reuniões devem ser realizadas principalmente com os grupos mais vulneráveis, e elas têm que anteceder ou antecipar, ser antes da audiência pública em si, que também teve a sua metodologia e seu rito revisto. Qual que é o problema disso? Quando eu falo isso de empreendimentos pontuais, é relativamente mais simples. Quando eu trato de empreendimentos lineares, é bem mais complicado. Imagina eu fazer isso nos 2.000 quilômetros de Xingu Rio. Torna-se inexequível. E a gente não consegue também... Isso é outra coisa que também está sendo tratada no âmbito da SIN, que também é objeto de questionamento constante do Ministério Público, aonde são e quantas são essas audiências. Pontual é mais simples. Em geral, a gente consegue fazer em todos os municípios envolvidos, fazer mais de uma. Linear, não, já é mais complicado. A gente não vai fazer nunca em todos os municípios envolvidos, não tem como. São escolhidos os principais centros que têm o local adequado, oferecido o transporte. Ainda assim, a gente entende que é um instrumento que tem que ser melhorado também. Com relação a material audiovisual, a equipe sempre é favorável. A gente tem públicos muito diversos. O procurador citou indígenas com acesso à internet. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas aldeias no interior do Pará, e o sinal de internet dentro da aldeia é muito melhor que na capital. É infinitamente. Aí a gente tem indígenas que estão ali o tempo todo, Facebook, WhatsApp, Instagram, sei lá mais o que de rede social, e mostra e passa, e eu tenho também, do lado, outra TI, que a gente tem indígenas de recente contato que sequer entendem português. Então, é por isso que eu estou com essa dificuldade de bater o martelo com relação a essa revisão da IN de audiência pública, porque é um mundo muito vasto, e, a partir do momento que você engessa isso, você, às vezes, acaba penalizando um empreendedor pequeno, mas, ao mesmo tempo, você traz um ganho para a população que ainda tem dificuldade no acesso a esse conteúdo. Vídeo de circulação no WhatsApp, eu acho que é a coisa que mais se difunde, né? E a gente já teve outros empreendimentos pós-audiência pública que a empresa veiculou, e aí o que a gente tem feito no acompanhamento do PBA? Passa esse vídeo para a gente, deixa a gente avaliar o conteúdo, avaliar a metodologia. Se a gente tiver ok, ele vai com selo IBAMA também. Então, isso a gente tem feito também com material de divulgação, pós-obra, antes da obra. É tão complexo isso que há uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Humano. Eles querem um programa, uma consulta exclusiva para crianças e adolescentes. E eu fiquei em pânico quando eu vi isso. Eu falei assim, como que eu vou fazer isso? O que eu vou falar para essas crianças e adolescentes? Eu entendo, né, todo o impacto que um grande empreendimento traz nessa população. Mas, assim, eu falei assim, meu corpo técnico não tem expertise para tratar dessa temática. Eu não sei como fazer isso. Também está sendo discutido. Então, são várias vertentes. Aí eu falei assim, eu vou ter que atender a OIT, vou ter que atender crianças e adolescentes. Como é que eu vou fazer? Eu vou inviabilizar o processo de licenciamento ambiental se eu trouxer tudo para esse barco. Então, é muito complexo. A gente tem plena consciência que é um mecanismo que tem que ser aprimorado e melhorado. Estamos trabalhando, pretendo colocar publicar SN ainda esse ano, mas temos desafios. Não é simples de ser solucionado. E a minha grande preocupação, eu friso novamente, é engessar isso e penalizar determinados empreendimentos ou população.